Fala galera, tudo bem? Estamos gravando agora o nosso 14º vídeo do curso completo de Matemática Básica e neste vídeo vamos estar resolvendo várias questões de concursos públicos sobre a matéria frações, tá? Na aula passada nós trabalhamos um monte de situações envolvendo frações, frações impróprias, frações próprias, frações mistas, frações equivalentes, adição e subtração de frações, multiplicação e divisão de frações, tá? E agora vamos resolver várias questõezinhas aí para a gente fixar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Pessoal, antes de fazer essas questões, é importante eu fazer aqui um comentário sobre frações aparentes que eu não falei no vídeo passado. O que sejam essas frações aparentes? Pessoal, frações aparentes é uma espécie de número inteiro disfarçado. Por exemplo, se eu tivesse a fração aqui, ó, 8 quartos, é uma fração. Só que ela é chamada de fração aparente porque, na verdade, 8 dividido por 4 é 2. É exatamente um número inteiro, tá? Por isso que a gente fala que a fração aparente é uma espécie de número inteiro disfarçado. Outro exemplo, se eu tiver assim, 9 dividido por 3. Isso aqui, na verdade, esta fração aparente é a mesma coisa aqui, 3. Tá ok? Só para vocês entenderem também o que significa essa fração aparente. Vamos lá, vamos fazer aqui algumas questões. Vamos começar aqui de como transformar a fração mista numa fração imprópria. Lembra lá como nós fizemos? A gente pega o denominador, multiplica pela parte inteira e o resultado a gente soma com o numerador. Então vai ficar 4 vezes 2 dá 8 e 8 mais 3, aqui fica 11. Então fica 11 sobre 4. Aqui a fração ela já é irredutível, não dá para você simplificar. Próximo exemplo, encontre frações equivalentes. Lembra lá que se você quiser encontrar frações equivalentes, basta você multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, ok? Aí vai de acordo com a questão. Por exemplo, vamos supor que tem uma questão lá que eu precise transformar esse número 5 no número 20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar esta fração por 4. Porque vai ficar 4 vezes 3, 12 em cima, e 4 vezes 5, aí vai aparecer o 20 que eu estou querendo. Aí vai de acordo com cada questão. Ah, mas eu quero que apareça no denominador o número 40. Então, o que eu faço? Vou multiplicar, então, agora essa fração por 2. Vou encontrar uma outra equivalente a ela. Então, fica 2 vezes 12 dá 24. E 2 vezes 20 dá 40. Tudo vai depender da questão que você está fazendo. Tá ok? Com relação a reduzir uma fração ao mesmo denominador. Para você reduzir uma fração ao mesmo denominador, basta você fazer o quê? Pega o denominador de uma e multiplica pela outra fração, e pega o denominador dessa e multiplica lá pela outra fração. Para que reduzir ao mesmo denominador, professor? Caso você queira, por exemplo, descobrir qual das duas frações é a maior. Então você faz esse tipo de procedimento. Fazendo aqui vai ficar como? Vamos pegar aqui esse 4 e multiplicar pela outra fração. Então, vai ficar 4 vezes 4 dá 16 e 4 vezes 3 dá 12. Agora, vamos pegar este denominador de cá e multiplicar pela outra fração. Então, vai ficar 3 vezes 5 dá 15 e 3 vezes 4 dá 12. Repare que a gente fazendo esse procedimento, os denominadores ficam exatamente iguais. Agora, com os denominadores iguais, a gente compara o numerador e vê qual que é o maior. A gente conclui que 16 sobre 12, ele é maior do que 15 sobre 12. Logo, 4 terços, então, é maior do que 5 quartos. Tranquilo? Fazendo essa questão de cá, nós temos aqui adição e subtração de frações, quando os denominadores são iguais. Nesse tipo de questão, o que a gente faz? A gente simplesmente repete o denominador e faz as operações que está no numerador. 13 mais 6 dá 19 e 19 menos 1 aqui dá 18. Repare que esta fração dá para você o quê? Simplificar. Sempre que der para simplificar, faça isso, tá bom? Aqui eu posso simplificar por 2
e por 2. Vai ficar como aqui? 18 dividido por 2 dá 9 e 4 dividido por 2 dá 2. Este é o resultado, 9/2. Tá ok? Nós temos agora o próximo exemplo, onde os denominadores são diferentes. As frações, quando os denominadores são diferentes, na adição e na subtração, o que a gente tem que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 5. Decompondo aqui por 2, fica 3, fica 2, fica 5. Por 2, fica 3, fica 1, fica 5. 3, 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Multiplica todo mundo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá exatamente o quê? 60. Aí você vem aqui e coloca uma barra de fração apenas e coloca o número 60 embaixo. O que você faz agora? Qual é o procedimento? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Fazendo isso aqui vai ficar como? 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. 60 dividido por 4 dá 15. E 15 vezes 6 vai dar 90. Menos 60 dividido por 5 dá 12. E 12 vezes 1 dá 12. Fazendo aqui agora, nós temos 40 mais 90 dá 130. E 130 menos 12, aqui vai ficar exatamente 118 sobre 60. Dá para poder simplificar aqui, não dá? Então, vamos simplificar. Por quanto? Vamos fazer aqui, então, por 2. Aqui em cima vai ficar 118 dividido por 2, vai dar 59. Embaixo, 60 dividido por 2, vai dar 30. Dá para simplificar ainda? Não. Não é verdade? Então, essa aqui é a chamada fração na forma irredutível. A gente finaliza essa questão aí. Aqui embaixo, na multiplicação de frações, lembra lá quando nós explicamos que antes de fazer essa multiplicação aqui, você pode fazer o quê? Simplificar para que a questão fique mais simples, beleza? Ou então, se você quiser sair multiplicando, mas a questão fica mais difícil para você resolver. Vamos fazer então aqui essa simplificação. Nós podemos simplificar aqui, ó. Esse 10 por 10 fica 1. Aqui 20 por 10 fica 2. Eu posso simplificar o 12 com 6. Então aqui fica, ó, 6 por 6 fica 1. 12 por 6, aqui fica 2. Eu posso fazer o 5 com 15. Aqui, ó, 5 por 5 fica 1. 15 por 5, aqui fica 3. Olha lá o 2 com 2, eu também posso simplificar. Então, simplificando aqui agora o 2. 2 por 2 agora fica 1. Aqui por 2 agora também fica 1. Quem é que sobrou em cima? Todo 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Embaixo, 1, 3 e 1 é o que sobrou. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 1, 3. Este é o resultado da questão. A de baixo, divisão de frações. Lembra lá? Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui fica 20 sobre 12. Antes de multiplicar, o que a gente pode fazer? Simplificar. Vamos simplificar aqui, ó. 6 por 6, aqui fica 1. 12 por 6, aqui fica 2. Olha lá o 8 e o 20. Podemos fazer por quanto? Podemos fazer por 2, podemos fazer por 4. Vamos fazer logo por 4, que quanto maior for o número que você fizer, menor vai ficar a questão para você. Então, fazendo aqui por 4, fica 2. Aqui por 4, fica 5. Não dá para simplificar mais ninguém. Como é que ficou então a questão? 1 vezes 5 dá 5. E 2 vezes 2 dá 4. A gente finaliza aqui. Vamos para a próxima questão aqui. Olha só. Se 3/4 de um dado valor é igual a 2.700, então 4/3 deste mesmo valor é igual a... Olha só, a questão fala se 3/4 de um determinado valor que eu ainda não sei, então eu vou chamar aqui de x, isso aqui é igual a 2.700. O que a questão está querendo? A questão está querendo quanto que é 4/3 deste mesmo valor.
Então vamos fazer a questão aqui, ó. Aqui é como se fosse duas frações. Então fica 3 vezes x dá 3x em cima e 4 vezes 1 dá 4. Nós vamos aprender lá na frente um conteúdo onde quando você tiver esse tipo de equação, basta você fazer uma multiplicação, o que aqui? Uma multiplicação cruzada, tá ok? Então vai ficar 1 vezes 3x dá 3x e 4 vezes 2.700 vai dar 10.800. É só você multiplicar. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 7 dá 28, então fica 8, sobe 2. 4 vezes 2, 8, com 2 dá 10. Então dá 10.800. Esse 3 passa dividindo, então fica 10.800 dividido por 3. E fazendo esta divisão, você vai encontrar que o valor de x é 3.600, ok? Esse é o valor de x. Aí a questão quer que você calcule 4/3 deste valor. Então você vai calcular o que aqui? 4/3 de 3.600. Aqui, como não tem nada embaixo, é como se tivesse 1. Você pode fazer aquela simplificação antes de multiplicar. Então aqui vai ficar 3 por 3 fica 1. Aqui por 3 fica 1.200. O que sobrou lá? Sobrou em cima 4 vezes 1.200, que vai dar 4.800. Embaixo 1 vezes 1, não vai alterar em nada. Portanto, esta é a resposta da questão, letra D de doido. Essa próxima aqui da FGV fala, qual número mais se aproxima do resultado, que é 1/3 dividido por 1/4. Vamos fazer isso aqui. Divisão de frações, o que você faz? Você pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, em vez de 1 sobre 4, você põe 4 sobre 1. Agora, fazendo essa multiplicação aqui, numerador por numerador, denominador por denominador, vai ficar 1 vezes 4 dá 4 e 3 vezes 1 dá 3. A questão está querendo aqui o valor agora de 4 dividido por 3. Então, se eu tenho 4, vou dividir por 3. O 3 cabe uma única vez. Então, 4 menos 3 dá 1. Como sobrou o resto, o que eu posso fazer? Passo a vírgula, acrescento um 0 no resto. Agora vamos trabalhar aqui na parte decimal. Quantas vezes o 3 cabe no 10? Cabe 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9. 10 menos 9, sobra 1. Acrescento um 0 de novo. Quantas vezes o 3 cabe no 10? Cabe 3 vezes. 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1. Repare que aqui sempre vai sobrar 1. Você sempre vai acrescentar um 0. Então aqui sempre vai aparecer um 3. Só que você não precisa considerar todos esses 3. Porque pela resposta, basta você considerar essas duas casas depois da vírgula. Porque a questão está querendo o valor que se aproxima. Então logo a resposta é a letra E. Beleza? Vamos fazer outras aqui. Olha só. Uma piscina estava com 3/5 de água de sua capacidade máxima. Sabe-se que essa piscina comporta um total de 2.000 litros de água quando está completamente cheia. Nesse caso, quantos litros de água faltam para que a piscina atinja a sua capacidade máxima? Então, olha só. A capacidade máxima, então a capacidade de água que cabe nessa piscina é de 2.000 litros, certo? E ela está preenchida com água em 3/5. O que ela está dizendo aqui para mim? Olha só. Vamos supor que isso aqui seja a piscina. Isso aqui é a piscina. Aí, a questão fala que 3/5 dela, vamos supor que seja mais ou menos aqui, ó. Aqui está com água. Então nós temos aqui, ó, 3/5 da sua capacidade preenchida com água. A questão quer saber o quê? Quantos litros que faltam para atingir a sua capacidade máxima? Então, vou fazer essa questão de duas maneiras, tá? A primeira delas é a seguinte. Então, vamos calcular, então, quanto que é 3/5 de 2.000 litros. Para descobrir quantos litros de água que, neste momento, nós temos na piscina. Aqui, como não tem nada, é como se tivesse o número 1. Eu posso fazer a simplificação, né?
antes de fazer a multiplicação. Então aqui 5 por 5 fica 1. Aqui por 5 dá quanto? 400. Então fica lá em cima, 3 vezes 400 vai dar exatamente o quê? 1.200 o quê? Litros, não é verdade? 1.200 litros de água. Aí a pessoa, na euforia, vem aqui e marca a letra C e erra a questão de graça. Porque é 1.200 litros que está neste momento na piscina. E a questão quer saber quantos litros que está faltando para que ela atinja a capacidade máxima. O que você vai fazer? Se a capacidade máxima é de 2.000 litros e neste momento ela está com 1.200 litros, você fazendo a subtração, está faltando quanto? 800 litros de água para que ela fique com a sua capacidade máxima. Logo, a resposta aqui é letra A. Tranquilo, pessoal? Agora, como seria essa segunda maneira? Presta atenção aqui nessa dica que eu vou fazer aqui do lado de cá e depois eu apago para fazer a outra questão. Vamos supor que eu tenho uma piscina que está com a metade de água. Ou seja, metade todo mundo sabe que é 1/2. Se eu quiser preencher com outra metade, então ela vai ficar com a capacidade total. Concorda comigo? Ou seja, a piscina vai estar totalmente cheia. Fazendo a soma de metade com metade, vai ficar como aqui? Em cima, os denominadores são iguais, né? Então repete o 2 embaixo. E em cima, 1 mais 1 fica 2. 2 dividido por 2 dá exatamente 1 inteiro. Esse 1 inteiro, pessoal, representa então como se fosse a capacidade máxima da piscina. Então, o que eu estou dizendo isso? Imagine que eu tenho aqui, ó, 3/4 de uma piscina que está preenchida com 3/4 de água. Se eu quiser preencher com o restante que está faltando, qual vai ser essa fração? De 3 para 4 está faltando quanto? Exatamente 1. Ou seja, está faltando 1/4, né, para poder preencher de água para que essa piscina também fique cheia. Olha lá, ó, em cima, somando 3 mais 1 dá 4. Repete embaixo, dá exatamente 1 inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque essa piscina, ela estava com o quê? Com 3/5 de água preenchida. Não é verdade? Para que ela fique cheia, qual é a fração que eu devo usar para completar esta piscina? De 3 para 5 falta 2. Então dá exatamente 2/5, que é o que está faltando para que a piscina fique cheia. Porque aqui em cima, somando, vai dar 5 sobre 5, dá 1 inteiro, que é exatamente a piscina cheia. Então a gente descobriu o que aqui? Que 2/5 é a fração que representa a parte que está faltando de água na piscina. Logo, se você não quisesse fazer esse tanto de cálculo, você pegaria direto e fazia 2/5 de 2.000. Repete o 1 embaixo, faz a simplificação. 5 por 5 aqui fica 1. Aqui por 5 fica 400. O que sobrou lá? 2 vezes 400. Você já encontraria de maneira mais direta a resposta da sua questão. Tá bom? Vamos avançar aqui. A próxima questão ela fala o seguinte: se uma prova de matemática contém 15 questões e um aluno acertou 4/5 das questões dessa prova, pode-se concluir que o número de questões que esse aluno não acertou foi de... Olha só, é uma prova que tem 15 questões e ele acertou... Qual fração? Ele acertou 4/5 na prova. Então a questão quer saber o que agora? Qual o número de questões que esse aluno não acertou? Você pode fazer o mesmo procedimento da questão anterior. Mas vamos fazer aqui mais devagar. Então vamos ver quantas questões ele acertou primeiramente. Então é 4/5 de um total de 15 questões. Aqui é multiplicação de frações. Podemos fazer a simplificação. 5 por 5 dá 1. Aqui por 5 dá 3. Em cima, então, ficou 4 vezes 3. 12. Ou seja, 12 questões que ele acertou. Por isso que é muito importante você prestar bem atenção no que a questão está perguntando. Porque às vezes a pessoa acha 12, vem aqui, já marca a letra D e erra a questão. Então, se a prova tinha
15 questões e ele acertou 12, logo, ele errou 3 questões. Você vai lá e marca como alternativa letra B de Bosque. Beleza? Vamos avançar. Vamos fazer agora essas 2 questões aqui. Um trabalhador recebeu seu salário líquido e, ao separar o valor de cada conta, constatou que sobra para as demais despesas deste mês apenas R$ 250. Vamos ver o que falou até aqui. Está dizendo que tem um determinado trabalhador que, ao receber seu salário, eu não sei quanto que é esse salário, eu vou chamar aqui de X, ele separou certas quantias para pagar algumas despesas e sobrou para ele R$ 250, tá bom? Continuando a questão. O aluguel representa 1/4, então ele pagou o quê? O aluguel representa o quê? 1/4 do salário dele. A despesa de mercado e transporte representa metade. Então, vou chamar aqui de mercado e transporte, MT. Ele gastou metade do salário dele. E água, luz e telefone representam 1/8 do seu salário. Então, água, luz, vou chamar T minúsculo, o telefone, ele gastou o quê? 1/8 do seu salário. Aí a questão fala, o salário líquido em reais deste trabalhador foi de... Gente, vamos fazer então essa questão, vamos ter que armar aqui uma espécie de probleminha. Você concorda comigo que se eu pegar 1/4 do salário dele, mais, que é 1/4 que pagou o aluguel, mais metade do salário dele, que foi utilizado para pagar mercado e transporte, mais 1/8 do salário dele, que usou para pagar água, luz e telefone, mais o que sobrou, que foi exatamente R$ 250. Isso aqui é a soma de tudo isso que ele gastou com contas, mais 250, somando tudo, vai dar exatamente o valor do salário dele, que é X, não é verdade? Agora vamos resolver essa questão, vai ficar como aqui, ó. Ó, aqui é como se fosse multiplicação de frações, não é verdade, ó? Então vai ficar 1 vezes X, aqui fica X, 4 vezes 1 dá 4, 1 vezes X dá X, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes X dá X, 8 vezes 1 dá 8, mais 250, que é igual a X. Aqui embaixo, como não tem nada, é como se tivesse o número 1. Então, vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum entre 4, 2 e o 8. Então, fazendo aqui, ó, 4, 2 e 8. Se você não quisesse tirar o MMC aqui, pessoal, você já saberia direto que o MMC aqui é o próprio número 8. Lembra lá quando eu expliquei para vocês, MMC? O número 8, ele é um múltiplo do 4 e ele é um múltiplo do 2. Logo, o MMC é o próprio 8. Mas fazendo aqui vai ficar 2, 1, 4, por 2, 1, 1 e 2, e por 2, 1, 1 e 1. Multiplicando, o MMC é exatamente o próprio 8. Então vai ficar aqui, ó. Põe uma fração de um lado e uma fração do outro. Agora, resolvendo aqui vai ficar como? Você pega e divide pelo de baixo, lembra lá? E multiplica pelo de cima. Então, 8 dividido aqui por 4, vai ficar como? 2, e 2 vezes x dá 2x, mais 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes x dá 4x, 8 dividido por 8 dá 1, e 1 vezes x dá x, 8 dividido por 1 dá 8, vezes 250 dá exatamente 2.000. E 8 dividido por 1 aqui dá 8, vezes x, aqui vai ficar 8x. Você pode eliminar aqui esse 8 com esse 8, nós vamos ver isso um pouco mais para frente. O que sobrou aqui em cima? 2x mais 4x com mais x, nós temos aqui em cima aqui 7x mais 2.000 é igual a 8x. Vou passar o 7x para o outro lado, vai ficar 2.000 é igual a 8x menos 7x, ele passa com sinal trocado.
8x menos 7x vai dar exatamente quanto? X. Ou seja, se 2.000 é igual a x, eu posso falar também que x é igual a 2.000, que é a mesma coisa. Esse, então, é o salário que ele recebeu. Resposta, letra E. Tranquilo? Essa próxima questão aqui fala o seguinte. A fração correspondente à soma é... Então, nós temos aqui, ó, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 5. Denominadores diferentes, basta a gente o quê? Tira o MMC. O mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 5. Aqui por 2 fica 1, 2, 5. Por 2 fica 1, 1, 5. E por 5, 1, 1, 1. Multiplica todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, o MMC aqui é exatamente o 20. Coloca ele aqui embaixo. 20 dividido pelo de baixo. E depois a gente multiplica pelo de cima. Fica como? 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. E 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Somando todo mundo em cima, 10 mais 5 dá 15. Com 4 dá 19 sobre 20. A gente descobre aqui, então, que a resposta é letra E. Avançando aqui, vamos fazer as duas últimas questões. O que que nós temos? Considere os números. A é igual a 7 décimos. Então, o A aqui é 7 décimos. O B é 3 quintos. E o C é exatamente 2 terços. Aí a questão fala, colocando esses números em ordem crescente, nós temos. Lembra lá o que nós vimos? Agora nós precisamos descobrir qual dessas frações é a menor e qual que é a maior. Para que possamos descobrir qual que é a menor, qual que é a maior, a gente tem que reduzir elas ao mesmo denominador. Ou seja, devemos fazer com que embaixo apareça o mesmo número nas três frações. Esse número vai ser qual? Você pode fazer, sabe como? Para descobrir qual número você deve transformar esses denominadores? Você pode tirar o MMC entre o 10, o 5 e o 3. O resultado que você encontrar, então vai ser esse número que nós iremos atrás de encontrar. Então vai ficar, ó, aqui por 2 dá 5, dá 1, dá 3, por 3 dá 5, dá 1, dá 1, por 5, 1, 1, 1. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30. Então nós temos que encontrar no denominador o número 30. Na letra A, para que a gente encontre o número 30, a gente tem que multiplicar por quanto aqui? Por 3, não é verdade? Porque 10 vezes 3, nós vamos encontrar exatamente o 30. Nessa outra fração, para que o 5 vire 30, nós devemos multiplicar por quanto? Por 6, para que embaixo se torne o número 30. Nesta letra C, para que a gente possa transformar embaixo no número 30, a gente tem que multiplicar por quanto? Multiplicar por 10. Então vai ficar como aqui, ó. 7 vezes 3 dá 21, 10 vezes 3, 30, que é o que a gente estava querendo. 3 vezes 6 dá 18, e 5 vezes 6, 30, que era o que a gente estava querendo. E agora também na C, 2 vezes 10 dá 20, e 3 vezes 10, também o número 30. Agora a gente consegue comparar essas três frações, né? Já que os denominadores são iguais. Qual delas é a menor? Tem em cima 21, 18 e 20. Então a menor aqui é o 18 sobre 30. É menor que quem? Que o 20 sobre 30. E que também é menor que a 21 sobre 30. Não é verdade? Esta fração 18 sobre 30, ela é representada pela letra B. Esta fração 20 sobre 30, ela é representada pela letra C. A outra, então, é representada pela letra A. Então, fica como resposta B menor que C, que é menor que A,
Resposta, então, é a letra E. Para a gente finalizar aqui nosso vídeo de hoje, em um depósito há 120 caixas. Olha só, o total de caixas é 120. Aí nós temos 3/5 dessas caixas é de papelão. 33 são de plástico. Então, 33 são de plástico. E as demais de madeira. Como eu não sei quantas que ficou para madeira, vou chamar aqui de X. Vai ser essas a de madeira. Aí a questão fala o seguinte: em relação ao número total de caixas, as de madeira corresponde a. Então vamos primeiramente descobrir quantas caixas de madeira nós temos. Como é que você vai fazer? Eu sei que aqui, ó, 3/5 dessas caixas é de papelão. Então, calculando aqui, ó, 3/5 de 120. Aqui você coloca um embaixo. Dá para simplificar. 5 por 5 fica 1. Aqui por 5 fica 24. Então, continuando a questão aqui, 3 vezes 24 dá 72. Ou seja, nós temos 72 caixas de papelão. Aqui, as de plástico, nós já sabemos que são quantas? 33 são de plástico. Fica fácil agora a gente descobrir quantas são de madeira. Não é verdade? Nós temos quantas caixas de papelão e de plástico? Basta você fazer aqui, ó. Então, nós temos 72 caixas de papelão com mais 33 caixas de plástico. Aqui vai ficar 2 mais 3 dá 5. 7 e 3 dá 10. Então, nós temos 105 caixas até o momento. Como o total é 120 caixas, a gente tirando essas 105, que a gente já sabe que é de papelão e de plástico, vai ficar quantas aqui? Exatamente 15 caixas, que é de madeira. Agora que nós descobrimos quantas caixas é de madeira, o que a questão está querendo? Em relação ao número total de caixas, em relação ao número total, as caixas de madeira correspondem a. Então, que é a fração que representa o número de caixas de madeira. Então, como nós temos 15 caixas de madeira de um total de 120, vamos fazer aqui agora esta simplificação. A gente pode simplificar aqui por quanto? Aqui dá para fazer por 5, aqui dá para fazer também por 5. 15 por 5 dá exatamente 3, 120 por 5 dá 24. Dá para simplificar por quanto agora? Por 3. Fazendo essa simplificação por 3, 3 dividido por 3 dá 1, e 24 por 3 dá 8. Logo, a fração que representa o número de caixas de madeira é 1/8. Resposta, letra E. Beleza, pessoal? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham entendido todas essas questões que nós resolvemos aí de concurso público. Fique atento para não marcar a alternativa errada. Sempre veja quais são, o que a questão está perguntando para você, para evitar de você perder a questão de graça, tá bom? Aguardo vocês até o nosso próximo vídeo. Um abraço.